Gente boa, estamos refletindo a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres. E celebraremos amanhã esta data em todo o mundo. E aqui, em nossa arquidiocese de Diamantina, igualmente teremos atividades em muitas paróquias. Participe, colabore, que seja um dia de despertar a nossa consciência e um dia para fomentar gestos transformadores desta triste realidade da pobreza que nos rodeia. Queremos, como cristãos, vida digna para todos, pois é esta a vontade de Deus, que nos criou para viver em abundância. E os pobres têm a predileção de Deus e devem também encontrar abrigo em nossos corações. O lema da mensagem do Papa, que estamos repetindo sempre, está no livro de Tobias, capítulo 4, versículo 7. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Tobit é um homem idoso, sempre esteve junto de Deus, na alegria e no sofrimento. E ensinou o filho Tobias a cuidar e amparar os pobres. Viveu tão profundamente o sofrimento do pobre que se tornou um com eles. E perdeu tudo: riqueza, saúde, status. Ficou cego, mas não perdeu a fé. Sempre confiou em Deus. E Deus o recompensou, devolvendo-lhe tudo o que havia perdido. E ao filho Tobias, Tobit deixa-lhe um testamento espiritual, dizendo assim: dá esmolas conforme as tuas posses. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar e nunca se afastará de ti o olhar de Deus. Tobit venceu as provações e os sofrimentos da vida e, com gratidão no coração, pôde dizer: o Senhor foi o meu bem. Você também é agradecido por tudo o que Deus fez e faz na sua vida e consegue também rezar com gratuidade no coração esta mesma oração de Tobit: o Senhor é o meu bem? E estamos concluindo a nossa reflexão com respeito à mensagem do Papa Francisco. O Papa escolheu o livro de Tobias porque esse livro ensina-nos a ser concretos no nosso agir com e pelos pobres. E na sua mensagem o Papa sinaliza muitas preocupações. Preocupa-se, por exemplo, com os cenários de guerra que privam as crianças de maneira especial de um presente, de um futuro digno. Igualmente, preocupa-se com os jovens. Ele diz quantas vidas frustradas e até suicídios de jovens iludidos por uma cultura que os leva a se sentirem inacabados e falidos. Ajudemos os jovens, convoca o Papa. Ajudemos a que eles reajam a estas instigações nocivas, para que cada um possa encontrar a estrada que deve seguir para adquirir uma identidade forte e generosa e não sucumbir às tentações. Reflitamos: diversos são os tipos de pobreza às quais são submetidos os mais vulneráveis. Por exemplo, o mundo do trabalho e a exploração salarial, o aumento abusivo de preço ou dos preços, a escassez de alimentos e remédios e a falta do básico para viver com dignidade. Tudo isso retrata uma sociedade que prioriza o lucro em detrimento da pessoa. E o Papa cita São João Paulo II, que reflete a importância do trabalho que não está acima da pessoa humana. Diz assim: o primeiro fundamento do valor do trabalho é o próprio homem, a pessoa. O homem está destinado e é chamado ao trabalho. Contudo, antes de mais nada,
O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Pensem nisso. Não podemos cair na retórica, palavras vazias, quando falamos do pobre e da pobreza como realidade social, porque estamos falando de pessoas, de gente. Portanto, não é para ficar com blá blá blá, é para tomar atitude. Os pobres, diz o Papa, são pessoas, têm rosto, têm história, têm coração, têm alma, são irmãos e irmãs, com seus valores e defeitos, como todos. E é importante estabelecer uma relação pessoal com eles. Por isso, a importância do livro de Tobias, para que passemos do discurso eloquente para gestos bem concretos. Está em jogo a justiça a ser praticada. Essa justiça também não se esgota em dar esmolas. Exige-se mais. Assim, não afastar o olhar do pobre faz com que cresçamos na capacidade de sermos misericordiosos, com aquela caridade que dá sentido e valor a toda a vida cristã. E o Papa encerra a sua carta com um convite. Sinta-se convidado, caro ouvinte, que a nossa solicitude pelo pobre seja sempre marcada pelo realismo evangélico. A partilha deve corresponder às necessidades concretas do outro e não ao meu supérfluo, o que me sobra e de que quero me livrar. Não esqueçamos, somos chamados a descobrir Cristo no pobre, não só a emprestar-lhe a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seu amigo, a escutá-lo, a compreendê-lo e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através do pobre. A fé nos ensina que o pobre é filho de Deus e que nele ou nela está presente o próprio Cristo. Não é o que vemos em Mateus 25, versículo 40? Sempre que fizeres isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fareis. E na conclusão da sua mensagem, o Papa também faz memória dos 150 anos do nascimento de Santa Teresa do Menino Jesus, que viveu a caridade perfeita. É um exemplo, caridade iluminadora e alegre. Diz o Papa, nesta casa que é o mundo, todos têm o mesmo direito de ser iluminados pela caridade. Ninguém pode ser privado dela. Possa, então, a tenacidade do amor de Santa Teresinha inspirar os nossos corações neste Dia Mundial dos Pobres e ajudar-nos a nunca afastar do pobre o olhar e a mantê-lo sempre fixo no rosto humano e divino do Senhor Jesus Cristo, que ali está estampado. Que este dia, meu irmão e minha irmã, desperte em cada coração um amor mais sincero e verdadeiro pelos mais pobres. Desperte generosidade e acolhida. E rezemos a oração de Santo Antônio, patrono dos pobres e da nossa arquidiocese, de quem nós somos tão devotos. Peçamos a sua intercessão nesse dia, nos nossos trabalhos e na caridade operosa na qual queremos nos comprometer. Rezemos assim: a vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar em teus braços o próprio menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles e aquelas que hoje mais necessitam da sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos, bom Antônio, a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesseis de interceder a Ele, com Ele e por Ele,
a nosso favor, a favor da nossa família e dos nossos filhos diante do Pai Eterno. Amém. Na próxima semana, nós iremos refletir temas em preparação para o Dia do Cristão Leigo e Leiga. Participe! Acompanhe nossos podcasts no site da Arquidiocese. Meu abraço e minha bênção. Se eu falasse todas as línguas da terra, mas o amor não tivesse, seria um bronze que ecoa